Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Esse é mais um sobre os livros que eu já li e o livro de hoje é este aqui. Esse livro aqui do Nicholas Sparks, né, Um Homem de Sorte, vai contar a história de um ex-fuzileiro naval, né, que ele encontra uma foto e depois ele descobre, né, que era o irmão dessa moça havia sido, né, fuzileiro com ele, né, que ele havia morrido lá no Iraque e simplesmente não contaram nada, né, sobre o que havia acontecido. Ela descobre só depois que poderia ter sido que foi um acidente, né, poderia ter sido alguém do mesmo batalhão que ele, de ter atirado nele sem querer. E aí o amigo desse rapaz também, né, antes de morrer, entrega para ele uma foto. E aí fala para ele, né, procurar e tentar saber quem era a pessoa daquela foto. E aí ele deixa no mural durante um tempo, mas não descobre ninguém. Então depois que ele se aposenta, ele resolve retornar atrás desse mistério. Então ele tira a foto desse mural e vai atrás. Aí ele conhece, né, um policial que ele fazia várias coisas ruins, né, e rouba essa câmera desse policial, causa danos no carro dele, porque ele não achava justo o que estava acontecendo. E aí ele vai para essa cidade dessa moça, né, ela é uma professora, recém-separada, porque vê que vivia um relacionamento tóxico, né, e aí depois ela descobre que o ex-marido dela, ele maltratava o filho também, né, e fica sem saber se entender. E aí vê que a avó dela era contra o relacionamento dela com esse policial, né? Porque ele achava que porque ele tinha títulos, tinha poder, tinha tudo, ele comandava na cidade. E aí tentava apavorar ela, e aí ela, desde que se separou, ela nunca conseguia ter tido outro relacionamento, porque ficava com uma vez só com a pessoa. Quando o policial, o ex-marido dela, descobria, ele ameaçava a pessoa, né? E aí as pessoas sumiam sem dar satisfação nenhuma. E aí ela vai começar a investigar. E aí é onde ela descobre isso também. E aí esse ex-fuzileiro, né, ele chega e ele vê, né, que ela trabalha com a avó dela num canil. E ele estava tentando contratar várias pessoas, mas eles começavam e abandonavam o serviço, porque falavam que não gostavam, né, do cheiro dos cachorros, do latido dos cachorros, de ter que limpar a sujeira deles. E aí ele né, como o currículo que ele tinha, né, mesmo tendo que aceitar um salário menor e tudo, né, ele falava que ele gostava, né, ele tinha um cachorro, tudo, ele gostava daquele ambiente. E aí ela querendo saber por que ele estava, ele queria, né, falar um momento de paz, de tranquilidade. Desde quando ele havia se aposentado do exército, ele queria ficar num ambiente mais tranquilo, mais simples. E aí com o tempo vão se descobrindo as coisas, né? E aí vê que a família dela vai aceitando ele, né? Ele começa a frequentar a igreja dela. O filho dela tem um bom relacionamento com ele, e aí vê que acaba causando ciúmes como o pai, né, com o ex-marido dela. Porque ele não queria que ela se aproximasse de ninguém, que ela não fosse mais feliz na vida dela. Então é uma história bem emocionante. E aí quando ele vai investigando, ele descobre isso, né? E começa a jogar, tipo assim, verde para colher maduro, né? Começa a fazer, atacá-la, falando que ele podia ter matado o irmão dela. E aí agora tava querendo perseguir ela, fazer mal pra família dela também, fazer mal pro filho deles, né? E é um final bem eletrizante, né? Bem emocionante. Aí eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Mas não estava em outra época e lugar, e nada daquilo era normal. Trazia a fotografia dela consigo há mais de 5 anos. Atravessou o país por ela. Era estranho pensar nas reviravoltas que a vida de um homem pode dar. Até um ano atrás, Tibalt teria pulado de alegria diante da oportunidade de passar um fim de semana ao lado de Anne e suas amigas. Provavelmente era exatamente isso que precisava. Mas quando elas o deixaram na estrada da cidade de Hampton, com o calor da tarde de agosto em seu ápice, ele acenou para elas, sentindo-se estranhamente aliviado. Colocar uma carapuça de normalidade o havia deixado exausto.
Depois de sair do Colorado há 5 meses, ele não havia passado mais do que algumas horas sozinho com alguém por livre e espontânea vontade. Imaginava ter caminhado mais de 30 quilômetros por dia, embora não tivesse feito um registro formal do tempo e das distâncias percorridas. Esse não era o objetivo da viagem. Imaginava que algumas pessoas acreditavam que ele viajava para esquecer as lembranças do mundo que havia deixado para trás, o que dava à viagem uma conotação poética. Outros pensavam que ele caminhava simplesmente pelo prazer de caminhar. Estavam todos errados. Ele gostava de caminhar e tinha um destino para chegar. Simples assim. Gostava de partir quando sentia vontade no seu próprio ritmo para o lugar que quisesse. Depois de passar anos cumprindo ordens do Corpo de Fuzileiros Navais, a liberdade o atraía. Até ter encontrado a fotografia, a vida de Tibaldi seguia como há muito havia planejado. Ele sempre tinha um plano. Então você vê que ele tinha uma vida livre, né? Ele não se prendia a nada, né? E aí quando ele achou a foto foi o que inspirou ele a correr atrás, né, do amor verdadeiro, né, de conhecer novos lugares, novas experiências e tudo. Então ele fazia essa caminhada dele a pé, né? Às vezes ele tinha carona, igual falou aqui, né, que ele conheceu uma menina e ficou um tempo de amizade com elas até que elas deram carona para ele até a cidade que ele precisava ir. Então é um livro muito legal, muito emocionante, né, pra vocês verem que vocês vão gostar bastante também. E como a gente sabe, né, tem livros dele, né, do Nicholas Sparks, que viraram filme também, né? Esse daqui é um deles aqui também que virou filme. Aí tem aqui, ó, The Lucky One, com Zac Efron, né? Tem aqui, é muito legalzinho, então vou mostrar aqui pra vocês, ó. É muito legal, tem a oportunidade de tá, mais de 3 milhões de livros vendidos. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.